Balneário Camboriú, 2021. O cisto dentígeno é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente incluso. Assinale a alternativa correta sobre esse cisto. A alternativa A é o tipo mais comum de cisto odontológico de desenvolvimento e envolve a coroa de um dente impactado e se conecta ao dente pela junção amelo-dentinária. É um tipo mais comum de cisto odontológico? Não. Se falasse de cisto odontogênico de desenvolvimento, sim. Aí estaria certo. Envolve a coroa de um dente impactado? Sim, isso está certo. E se conecta ao dente pela junção amelo-dentinária? Não, é pela junção amelo-sementária. Darcy, o que é a junção amelo-sementária? Vamos só relembrar aqui. Então, né? Então, a junção amelo-sementária do cisto seria justamente a implantação do cisto aqui, ó, entre o esmalte e o cemento, e a mesma coisa aqui. Então, existe esse cisto aqui, ó, né? E esse cisto é a mesma coisa, na junção amelo-sementária, não é na junção amelo-dentinária. Na junção amelo-dentinária seria impossível, né? Então, é mais para mostrar para vocês essa... É um cisto que pode ocorrer em associação com qualquer dente impactado? Sim, ele pode até estar relacionado a qualquer dente impactado, mas envolve mais frequentemente os terceiros molares superiores? Não, é os terceiros molares inferiores, que é justamente o dente que se encontra mais incluso. É o dente mais prevalente e incluso. Então, não é os terceiros molares superiores, sim os terceiros molares inferiores, tá? Outros sítios relativamente frequentes incluem os caninos inferiores, não seriam os caninos superiores, e o segundo, os pré-molares inferiores, tá? Então ele inverteu todos os dentes aqui. C, radiograficamente, mostra-se tipicamente como uma área radiopaca. Não é uma área radiopaca, né? A gente viu que é uma área radiolúcida. Sempre quando a gente fala de cistos, a grande maioria dos cistos são cistos com área radiolúcida, tá? Qual seria o cisto com área radiopaca? O cisto odontogênico epitelial calcificante. No próprio nome diz que tem, né, calcificação. E aí ele teria algumas áreas radiopacas, tá? Então, cisto, né, mostra tipicamente com uma área radiopaca unilocular, não seria radiolúcida unilocular, que está associada a um dente incluso. Então, se fosse radiolúcida, sim, geralmente apresenta uma margem esclerótica bem definida. Até pode apresentar, tá? Mas essa margem esclerótica bem definida é mais característico, por exemplo, de cisto radicular. D. Uma característica importante desse cisto é que, mesmo quando apresenta-se como lesões pequenas, tende a ser sintomático. Não. A grande maioria dos cistos, tá? Cistos, tumores odontogênicos, lesões, né, que ósseas de uma forma geral benignas, a grande maioria não vai ter sintomatologia nenhuma, tá? Então, sintomatologia só teria, por exemplo, lesões malignas. Lesões benignas não têm sintomatologia. Então, isso não é uma verdade, tá? E em relação à relação cisto-coroa, apresenta diversas variações radiográficas. A variante central, a variante... Então, as variantes, aqui, né, ele fala de variante central, a variante lateral. Não, é a correta, né? A correta. Então, é isso mesmo. A central, a lateral e a circunferencial. É a alternativa E mesmo. Estou viajando, gente. Então, é a alternativa E. Porque eu já estava falando de todas, por que estava todas erradas, e a E é a que está certo, né? Então, existe a variante central, em que o cisto, né, tá lateral que está parcialmente envolvido, a parte lateral, a central, uma parte do dente está envolvida, a circunferencial, o dente inteiro está envolvido. Sobre os conceitos que envolvem a promoção de saúde e a política nacional de saúde, é correto afirmar: ambientes, territórios saudáveis e desenvolvimento sustentável não são considerados temas dentro da Política Nacional de Promoção de Saúde, uma vez que se referem ao meio em que as pessoas vivem, não tendo relação com as questões de saúde.
B. Dentre as ações de destaque na Política Nacional de Promoção de Saúde está o combate a doenças crônicas e ampliação da vacinação em todo o território nacional. Sempre quando a gente for falar em promoção de saúde, pensa que o indivíduo ainda não está doente. Lembra dos níveis de Livell e Clark? Que lá, no primeiro nível, promoção de saúde, o indivíduo ainda não está doente? Pensa nisso. Na política de promoção de saúde, eu estou promovendo saúde. Eu não estou prevenindo doença, porque o objetivo é promover condições saudáveis para o indivíduo, para que ele não fique doente. Eu estou promovendo saúde. O indivíduo, teoricamente, ele ainda não está doente, tá? Então, a ênfase vai ser a promoção de saúde e a hábitos saudáveis. Promoção de saúde é toda ação cujo foco é voltado para o tratamento e cura das doenças, visando a minimização de agravos à saúde. D. A promoção de saúde deve considerar a autonomia do indivíduo, a autonomia e a singularidade dos sujeitos, das coletividades, dos territórios, está condicionada e determinada pelo contexto social, econômico, político e cultural em que as pessoas vivem. Dentre os objetivos da PNPS está a promoção da educação e formação de profissional voltada apenas aos gestores, pois considera que são eles os responsáveis por colocar em prática os princípios da política. Lembra que a gente viu ali atrás? Apenas aos gestores ou também gestores, trabalhadores e usuários? Qual a alternativa correta? Ó, questãozinha aqui, questão quente, né? Foi esses dias. Fechamos aqui? 4D? Sem dúvidas? FEPES 2018, Prefeitura de Águas de Chapecó, Santa Catarina, cargo de técnico de enfermagem. 5 carros azuis e 2 amarelos. Olha lá, 5 carros azuis e 2 amarelos. Devem ser colocados em fila indiana. Fila lembra o quê? Permutação. Ninguém vai ficar de fora, todo mundo vai estar ocupando, só vai trocar de posição, um atrás do outro, de maneira que os carros amarelos fiquem sempre juntos. Ó, que os carros amarelos fiquem sempre juntos. De quantas maneiras... Deu um bug aqui, ó. Eu grifei o amarelo de azul e o azul de amarelo. 5 carros azuis e 2 amarelos, só para não confundir. Os carros amarelos fiquem sempre juntos. De quantas maneiras é possível formar essa fila? Então, eu vou chamar os amarelos de AM, tá? Então, veja. Tem AM 1, tem um AM 2, e tem um azul 1, azul 2, azul 3, azul 4 e azul 5, né? Porque são 5 azuis. O amarelo é um corpo só, porque eles têm que ficar juntos. Lembra daquele exemplo que eu dei do casal? É como se fosse o do casal, né? Então, o amarelo tem que ficar sempre junto. Então, quando a gente for fazer a permutação aqui, vamos ter quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. Hoje, professor, não é 7 fatorial, não. São 5 azuis e 2 amarelos. Não, porque o amarelo é tratado como se fosse um corpo só. Pronto. Então, estou perguntando esses 6 elementos. Só falta uma coisa. Se você não se ligar nisso, ou fizer só isso, você vai marcar a letra A. 6 fatorial da letra A. 720. Mas você vai errar. Porque tem um detalhe mais aí. Qual o detalhe? Que o amarelo 1 com o amarelo 2 pode perguntar. Está sempre junto, mas pode ser amarelo 1 com amarelo 2 ou amarelo 2 com amarelo 1. Então, vezes 2 fatorial. Quando tu fizer 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 2, vezes 1, vai dar 1440. Porque 6 fatorial dá 720 e 2 vezes 1 dá 2. 720 vezes 2 dá 1440. Então, uma questão
Fácil se você tiver treinado, mas se não tiver treinado, você não vai saber nem para onde vai, né? Aquela história, né? Relativo, né? O fácil é relativo. Então, 25, letra D de dado. Durante a anamnese, o paciente relatou não ser alérgico a nenhum medicamento e ser portador de uma prótese cardíaca, valvar, prótese valvar, válvulas cardíacas que se abrem e se fecham para o sangue sair dos átrios para os ventrículos, circulação sistêmica pulmonar. O cara tem uma prótese valvar. Na avaliação clínica, o cirurgião dentista diagnostica a necessidade de remoção cirúrgica do elemento 17. Nessa situação, a profilaxia antibiótica previamente ao procedimento cirúrgico está indicada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o protocolo recomendado. Então, o paciente relatou não ser alérgico a nenhum medicamento. Então, tem que fazer profilaxia porque o paciente tem ali a válvula cardíaca, né? Legal. Qual antibiótico, qual profilaxia? Opção A, profilaxia antibiótica com amoxicilina 500 mg via oral 1 hora antes, só 500 mg? 500 mg é a dose, né? Mas a posologia completa ali não são só 500, né? Opção B, profilaxia antibiótica com amoxicilina 1 grama via oral 1 hora antes do procedimento? Não, né? 1 grama é pouco. Profilaxia antibiótica com amoxicilina 1 grama via oral 2 horas antes do procedimento? Não, tá errado aqui, tanto a grama quanto o tempo. Profilaxia antibiótica com amoxicilina, 2 gramas, via oral, 1 hora antes do procedimento? Sim, opção D, né? E só para fechar, profilaxia antibiótica com amoxicilina, 2 gramas, via oral, 1 dia antes do... Não, aí não, né? 1 dia antes, uma amoxicilina já foi embora faz tempo. Faz tempo. Aí você acaba perdendo o objetivo da profilaxia antibiótica, se você dá 1 dia antes, né? Alternativa D, amoxicilina 2 gramas 1 hora antes, via oral. Próxima questão. Um paciente com 35 anos de idade compareceu ao consultório odontológico com encaminhamento para remoção cirúrgica do elemento 18 incluso. Na anamnese, o paciente relatou-se alérgico à penicilina e histórico de endocardite bacteriana prévia. Nesse caso, uma profilaxia antibiótica está indicada previamente ao tratamento cirúrgico. Diante dessas informações, assinale a alternativa correta de acordo com o caso. Então, atenção, é bem parecido com a questão anterior, mas aqui qual a diferença? Ó, alérgico à penicilina. E tem histórico de endocardite, então ele tem que fazer profilaxia e ele é alérgico à penicilina, então não pode amoxicilina. Não pode, né? Aí tem as opções, ó. Opção A, profilaxia antibiótica com clindamicina, atenção ao ano dessa questão, 2018. Então, 2018, a ARRA atual não tinha nem sido planejada a ser publicada, tá? Então, a gente leva em consideração a ARRA de 2007, publicado no Eduardo G. de Andrade, 2014. Então, lá tem clindamicina. Clindamicina, 500 miligramas? 500 miligramas? Via oral 1 hora antes do procedimento? Não, né? Profilaxia antibiótica com clindamicina 600 miligramas via oral 1 hora antes do procedimento? Essa é a alternativa correta, né? E aí, só para fechar, ó, clindamicina 600 miligramas é 600 miligramas, via oral é via oral. 1 dia antes? Não, é 1 hora antes. Clindamicina 2 gramas? Não, porque aí ele pega a dose da amoxicilina e põe aqui, né? 2 gramas é muita coisa para clindamicina, 2 gramas é para amoxicilina, então tá errado aqui, ó. A concentração, a dose. Profilaxia antibiótica com clindamicina 2 gramas, está errado a quantidade e a hora também, 2 horas antes é muito tempo, é 1 hora só. Então, a alternativa correta, clinda 600 miligramas, 1 hora antes do procedimento. E vamos às questões, né? Questão com tabelinha que é para confundir. Né? Então vamos lá, questão de 2019. A tabela abaixo, essa questão eu dividi até em 2 slides, tá? A tabela abaixo apresenta os resultados sobre a prevalência e a gravidade de fluorose aos 12 anos, segundo a região da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, do SB Brasil, né, de 2010. Então tem a tabelinha. E aí ele fala, né? Assinale a alternativa correta quanto ao assunto. Então eu vou lendo para vocês e a gente vai deixar a tabelinha aqui para a gente observar. Então, ele fala da região norte, né, com a porcentagem, então, aqui da região norte, tá? Então, essa é a porcentagem da região norte.
Da região Nordeste, então isso que vocês têm que saber, tá? Isso daqui é o total, ó, porcentagem da Nordeste, da Sudeste, vou circular aqui para vocês não se perderem, da região Sul, tá? Então tá aqui a porcentagem total, da Centro-Oeste, então essa é uma questão de ler tabela, tá? Que dá Centro-Oeste e do Brasil total, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sem fluorose, normal, questionável, com fluorose, muito leve, leve, moderada e grave. Então, tem os sem fluorose, os que são normais e os questionáveis, e os com fluorose, eles classificaram como muito leve, leve, moderada e grave, que é o DIN, né, o critério de DIN que é utilizado aqui no Brasil para os levantamentos. Então, eu vou deixar aqui na tabelinha e vou lendo as questões. Alternativa A diz o seguinte: a região Centro-Oeste apresentou menores níveis de criança com fluorose. Tá? Então vamos lá, com fluorose, ele quer saber a Centro-Oeste, né? Então a região Centro-Oeste com fluorose, só a gente vir aqui na tabelinha, com fluorose, a Centro-Oeste, tá? 11,3%. Vamos ver as outras? Ele está dizendo que é o menor. Ó, a Norte, 10,4%. A Nordeste, 14%. A Sudeste 19, a Sul 14, Centro-Oeste 11. Então, qual é a menor? É a Centro-Oeste ou a Norte? É a Norte. Então, a alternativa A já está incorreta, tá? Então, ele fala, a região Centro-Oeste apresentou os menores níveis? Não, foi a Norte. Então, a gente já olhou na tabelinha. A B, a maior prevalência de criança com fluorose foi na região Sudeste. Vamos lá. Com fluorose, tá? Então, a pergunta é, a maior prevalência com fluorose foi observada na Sudeste. Então, vamos lá. Com fluorose, foi na Sudeste? 10 na Norte, 14 na Nordeste, 19 na Sudeste, 14 na Sul e 11 na Centro-Oeste. Então, ele diz, a maior prevalência de criança com fluorose foi na região Sudeste, 19,1. Então, fui lá na Sudeste, realmente, é a maior. Então, já achei a alternativa. Então, a B é a alternativa correta. Vamos ver as outras, tá? Para vocês entenderem a tabela. No Brasil, 16,7 apresentavam fluorose, sendo que 15,1 foram representados pelos níveis de severidade muito leve e moderada. Então, a gente vai lá, no Brasil, 16% apresentavam fluorose, tá certo? Até aqui, tá certo, tá? Sendo que 15,1 era pelo nível de severidade muito leve e moderada. Então, muito leve, 10,8, e moderada, 1,5, 10,8 mais 1,5 dá 15? Dá 15,1? Não, a conta não fecha. Se você somar aqui o 10,8 e 1,5, você não vai ter 15,1. Então, errado. A fluorose grave, identificada em 1,5% das crianças do Brasil, 1,5% das crianças do Brasil, apresentou maior prevalência na região norte. Então, vamos lá, fluorose grave, tá? Já não é 1,5, então já está errado aqui. E apresentou-se mais na região norte. Não, ó, na norte 0,3 e na 0,3 e aqui 0,2. Só que esses valores, eles nem entram na porcentagem, né, total. Então, não é identificada em 1,5% das crianças. E a última, na região sul, 14,8% das crianças apresentaram fluorose, sendo mais leve e prevalente. Então, na sul, 14,8% das crianças apresentaram fluorose, ok, sendo o leve mais prevalente. Então, ó, muito leve, 10,1, leve, 0,4. Então, mais prevalente não foi a leve, foi a muito leve, ao invés da leve. Então, aqui foi o muito leve, não a leve. Então, errada essa daqui. Então, é uma questão que tem que ler tabela, tá? Você perde tempo lendo tabela, mas é facinho de resolver. A alternativa B é a alternativa correta. Então, aquelas questões que a gente olha que tabela, já dá aquela palpitação, fala, ai meu Deus, como é que eu vou interpretar? Vocês viram que é facinho, é só ler dado por dado. Leva tempo para fazer, mas não é difícil a resolução, tá? Questão desse ano, Chapecó.
Assinar a alternativa que indica corretamente a classe de medicamento utilizada no tratamento da doença de Paget, ou Paget, também chamada de osseite deformante, e para reverter a osteoporose, pode estar relacionado ao desenvolvimento subsequente de necrose dos ossos gnáticos após procedimentos odontológicos invasivos. É muito comum a necrose dos ossos, principalmente após a exodontia, né? Essa necrose, ela é relacionada a qual medicamento? Bem fácil, né? Uma questão tranquila. Queria que vocês respondessem aí, mas é uma questão fácil, né? Uma questão que não gera grandes dificuldades aí. Principalmente porque ele fala, né? Tratamento de doença de Paget. Muitos não lembram, né? Mas depois que fala e para reverter a osteoporose, né? Aí fica bem fácil. E ainda depois fala que ela pode estar relacionada, né, ao desenvolvimento subsequente de necrose dos ossos gnáticos após procedimentos odontológicos invasivos, aí fica bem tranquilo. Alternativa D, né? Bem tranquilo mesmo. E é para mostrar uma questão, né, da banca FEPES, que caiu no último concurso.